Olá, tudo bem, meus amores? Hoje, nessa nossa live, a gente vai ter uma convidada super especial que eu adoro e aprendo muito com ela. Ela é fera no Instagram, inclusive tem vários programas para te ajudar a criar conteúdo e principalmente, ela já chegou por aqui, Marcela Paim, direto do Canadá. Gente, eu sou chique demais, né? Essa minha super companheira. O trabalho dela, ela faz um trabalho magnífico com empreendedoras e hoje ela vai dar todas as dicas que você precisa para atrair pacientes para o seu consultório. A gente está em sede de telemedicina, há milhões de oportunidades para você atrair mais pessoas, dar mais visibilidade para o seu negócio, mas para isso é preciso de estratégia e por isso a Marcela é minha convidada de hoje. Boa noite! Olá, tudo bem? Médicos ficam, às vezes, sem saber como utilizar essa ferramenta tão maravilhosa que é o Instagram. Tenho certeza que você vai poder contribuir muito. Ai, Maria, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, tô aqui para vocês. Vamos trocar bastante. Eu fiquei sabendo que você tem uma estratégia aí de 5 dicas infalíveis para quem quer transformar seguidores em clientes. Porque às vezes a gente fica com aquela sensação, abre o Instagram, chega numa conta e fala assim, ai, tem poucos seguidores por aqui, essa pessoa não deve ter um negócio muito movimentado, não. E na verdade, não necessariamente é assim, né, Marcela? A construção de relacionamento é muito importante. Muito, nossa, é impressionante, assim. E muitas marcas erram aí, né? Acabam buscando, por exemplo, pessoas que têm milhões ou milhares de seguidores e acabam negligenciando as pessoas que têm menos seguidores, mas têm uma relevância maior. E aí, no seu público, é exatamente a mesma coisa. Não é aquele doutor ou doutora que tem centenas de seguidores que vai ter o melhor resultado em vendas. É aquele que cria realmente uma relação, um senso de pertencimento com a tua audiência, né? Porque as pessoas não querem nada mais do que pertencer, do que estar junto, do que se conectar. Então, rede social é sobre isso, Instagram é sobre isso, né? Relacionamento o tempo todo. É uma rede que nasceu muito com foco no inspiracional, né? Fotos lindas, atrativas, mas que hoje é uma rede com potencial de negócio gigantesco. Você está aí no Canadá, tem mentorado muitas empreendedoras e certamente tem ajudado nessa caminhada do conteúdo, da geração de valor que a gente escuta tanto falar e o quanto isso é relevante, né, Marcela? Você tem uma fórmula, um método. Explica pra gente um pouquinho dessa estratégia do fórmula de conteúdo. Tá. A gente, na verdade, assim, para a gente poder se conectar com essa pessoa, né, que é isso que a gente está conversando aqui, se conectar com quem está lá do outro lado da tela, a gente tem que começar para saber, assim, com quem que a gente está falando, quem a gente quer atrair, né? E muitas vezes as pessoas falam, ah, mas o meu serviço, ele serve para todo mundo. Eu sou clínico geral, eu sou obstetra, ou eu sou cardiologista, eu sou geriatra. Eu posso falar com uma porção de gente, pessoas diferentes. Então, assim, como que eu vou especificar? Como que eu vou detalhar isso a ponto de definir uma persona, a ponto de excluir outras pessoas dessa conversa? E é aquilo que a gente fala, né? Quem fala com todo mundo não tá falando com ninguém. Então, se você não tiver um foco muito específico no seu Instagram, na sua comunicação inteira como marca, porque todos nós somos marcas, né? Então, se você tá aí falando com a sua audiência do outro lado, vou uma marca e você tem que se posicionar dessa forma. Então, o primeiro passo para isso é você ter muito claro qual tipo de cliente você quer atrair. Então, você não vai excluir os outros, mas você falando especificadamente com esse cliente, você vai atrair mais gente com esse perfil e, consequentemente, você vai ter mais clientes pagantes e vai poder atrair mais gente, né? E aí, esses outros clientes que não são exatamente a sua persona, eles vão deixar de vir? Não. Mas quando você fala com um cliente específico, você consegue se comunicar com vários outros que têm características parecidas. Então acaba sendo muito mais eficaz do que você tentar ficar surfando ali por diferentes perfis enquanto você faz sua comunicação. Então eu acho que essa é a primeira parte, né? Porque quando você não sabe com quem você quer falar, você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve.
E isso serve também para nossa comunicação no Instagram, né, Maria? Não, e nesse ponto, às vezes as pessoas ficam, eu escuto muito dos médicos, que os médicos têm aquela preocupação, assim, eu vou me posicionar, mas o que será que vão dizer? Como é que vão comentar sobre como eu me posicionei nesse vídeo? E se não ficar tão perfeito? Porque médico já sai da faculdade como doutor, né? Então, essa história desse rótulo, às vezes dificulta um pouco. E o que eu posso dizer da minha experiência é que os médicos que se aventuram e se importam em ouvir e entender que é exatamente o que ele faz no seu bastidor, a sua rotina de consultório, contar as histórias dos casos bem-sucedidos, claro, preservando a identidade dos pacientes, que a pessoa escuta e fala, nossa, mas ela me entende. Eu sempre digo, fala da dor mais recorrente, porque a pessoa que está sofrendo aquela dor, que está lidando com aquele problema, com aquele desafio, ou que está na busca do sonho, né? Que se a gente for pensar em estética, as pessoas estão sempre buscando se melhorar e tem um sonho de estar mais bonita, de melhorar, estar mais jovem, ter mais performance. Quando você faz esses relatos de contar histórias, o poder do storytelling, né, Marcela? Quando é muito contextualizado, a linguagem está afinada, o formato é adequado, o sucesso acontece. Sim, sem dúvida. E esse é exatamente o segundo ponto, né? Você pegar essa persona, você pegar esse cliente que você quer atrair e montar uma rede de conteúdos, né? Uma estratégia, um calendário editorial para atrair mais pessoas parecidas com aquela e realmente suprir as necessidades daquele seu cliente ideal. Então, o conteúdo, a gente não acorda um dia e fala, eu gostaria de postar sobre, sei lá, essa cortina. Não, amanhã eu quero postar uma frase aqui. Não, tem estratégia por trás, né? E essa estratégia é suprir as necessidades, resolver as dores, levar esse seu cliente a sonhar mesmo, né? Como você falou. Então, o conteúdo tem que ser específico para resolver aquela situação ali que o seu cliente te procura. E muitas vezes as pessoas acabam pulando essa etapa e falando, mas tá todo mundo postando sobre tal coisa, vou postar também. Ou, eu vi uma foto bonita aqui, deixa eu colocar. E não, assim, muitas vezes você precisa levar o seu tempo para fazer essa pesquisa, entender muito sobre quem você está querendo atrair, qual tipo de problema e qual tipo de necessidade que aquela pessoa tem, para você adequar o tipo de conteúdo e aí sim começar a produzir conteúdo em massa. E falando nisso, né, tem que estar lá todos os dias. Então você falou, né, sobre essa vergonha de se posicionar, de aparecer num vídeo, de repente, né, ser criticado. E se você não tiver um posicionamento consistente nas redes sociais, você acaba sumindo muito rápido. O Instagram não é uma métrica, não é uma rede que mostra as suas publicações cronologicamente. Ele, na verdade, vai mostrar de acordo com o número de pessoas que se interessam pelo seu conteúdo. Então, quando você posta lá algo no seu feed, ele vai entregar isso para 10% do seu número de seguidores. Então, digamos que você tenha 100 seguidores ou que você tenha 500 seguidores, só 10% vai receber esse primeiro momento o seu post, né? O seu vídeo, a sua foto, seja o que você postou lá. De acordo com a resposta das pessoas desse primeiro momento, né? Quantas pessoas foram lá, curtiram, comentaram, salvaram aquele post e realmente se envolveram com aquilo que você publicou, aí a partir disso que ele vai entender esse conteúdo é relevante ou não é. E se for relevante, ele vai fazer o trabalho de entregar organicamente para outras pessoas. Então, se você não tiver um conteúdo muito adequado e realmente relevante para a tua persona, conteúdo que resolva o problema dela, resolva a dor, que leve ela para sonhar, que ajude ela a se inspirar, a se motivar, enfim, que leve ela para algum desses caminhos, você não vai ter esse primeiro momento de troca, de engajamento. E aí o seu conteúdo vai ser entregue só para uma parcela muito pequenininha ali da sua rede e você vai ter sempre aquela sensação de que não está funcionando. Então, o que a gente está falando aqui, né, é que vender é um processo de conquista, igual um relacionamento amoroso ou uma amizade. A gente precisa ir fazendo esses passos e sentindo o resultado disso pouco a pouco, né? Então, para você ter esse relacionamento acontecendo, foca na pessoa que você quer atrair. Eu acho que isso é, assim,
baby steps para a gente conseguir fazer isso funcionar, sabe? Isso é fundamental, porque às vezes a gente acorda assim super motivado, com uma força de vontade, assim, cheio de ânimo e de gás, querendo fazer, mas se não tem um estudo, um empenho nessa, que é básico, né? Todo mundo fala aí persona, avatar, o nome que você quiser dar, mas se você não sabe com quem você fala, é difícil direcionar a comunicação, e aí é mais difícil ainda essa geração de relacionamento, que são os pilares que eu defendo. Gere valor e é muito valor. Dizem por aí, tem pesquisas que mostram que para você conseguir o envolvimento e a conversão final, às vezes a pessoa precisa te ver de 10 a 12 vezes. E aquela ideia de que assim, mas eu vou falar isso, que às vezes a gente tem a sensação de que isso é tão óbvio, isso é tão básico. E às vezes a pessoa que precisa de você não tem esse domínio dessa linguagem, ainda mais médico, né, que lida com termos científicos. É um segmento tão específico no atendimento, né, tá aí para mais qualidade de saúde ou para combater doenças. O óbvio é importante, porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o meu paciente, não é óbvio para o meu cliente. E a história de ter uma linha mestra nessa condução desse calendário editorial, estabelecer métodos ou estratégias para que você, às vezes, revise um conteúdo, talvez contar a mesma história ou a mesma técnica, a mesma estratégia, num formato diferente. Para isso, a gente aqui no Instagram tem Stories, tem IGTV, tem feed. Como é que você usa, Marcela, na sua rotina? Você trabalha com a técnica de derivação de conteúdo? Você acredita que isso é uma alternativa? Porque não dá para a gente produzir, né? Como somos, no início, empreendedores, né? Começamos sem muita equipe e exige muita dedicação. Eu faço questão de dizer, o trabalho na internet é de pequenos passos, de constância e de persistência. Porque não adianta nada eu abrir aqui essa semana e fazer 10 posts. Aí eu sumo pelos próximos 15 dias. As pessoas vão esquecer de mim. Como você disse, a gente tem um algoritmo aí que não é tão favorável a gente assim. Uhum. Sim, sem dúvida. E você está falando em relação aos posts, né? E nem precisa chegar a tantas vezes. Às vezes a pessoa acorda e fala assim, vou fazer stories. E aí ela vai e posta 20 stories de uma vez só. E aí o resto do dia ela não posta mais nada, né? Ou de repente assim, não, hoje vou fazer 2 publicações no meu feed. Só que nos stories, por exemplo, você vai para o início da fila ali do Instagram à medida que você posta. Então, se você resolve fazer seus 20 stories no mesmo momento, quando você acordou feliz lá de manhã, ou de repente você atendeu um paciente incrível e que vai te dar um super resultado, aí você vai e fala pra caramba de uma vez só e depois some dos stories. A estratégia não vai funcionar, porque quando você postou, você foi lá pro início da fila dos seus, da sua audiência, né? Você começa com aquela bolinha lá no início. Mas quando você sumiu, você já foi lá para o final da fila. Então, eu recomendo aqui a estratégia da refeição, que é literalmente, toda vez que você pensa em comer, ou naqueles horários que a gente culturalmente entende que são horários de comer, né? Principalmente no Brasil, que a gente tem lanche da manhã e lanche da tarde, é a hora de fazer um novo story. Porque aí, dessa forma, você volta para o primeiro lugar da fila e você acaba sendo relevante em vários momentos do dia para o teu seguidor. Em relação à derivação, né, de conteúdo, produção de conteúdo de diversos tipos, eu gosto de primeiro definir a persona, depois definir quais dores ou desejos dessa persona eu vou trabalhar, né, naquele mês, naquela quinzena, naquela semana. Eu sempre organizo o meu conteúdo fazendo isso assim com antecedência. Então, mesmo que eu não produza esse conteúdo logo, eu já organizo tudo que eu vou postar de acordo com as datas comemorativas, com as coisas que vão acontecer no mês. E isso não é só feriado, né? Às vezes, assim, é algo dentro da minha empresa que faz sentido. Fiz 1 ano de algum produto, ou algo que a gente quer comemorar internamente. Então, vale a pena você já separar isso no teu calendário. Depois que eu tenho essas dores e sonhos, desejos e tudo mais, eu começo a identificar, ok, quais vão ser os sistemas de conteúdos que eu vou trabalhar de acordo com os dias. E aí eu vou escrever a legenda ou o roteiro dos vídeos. E aí é nessa hora que eu entendo qual é a melhor forma de passar aquele conteúdo que eu quero passar. Então, se o tema é, por exemplo,
sei lá, como se proteger do Covid-19 dentro dos hospitais, trabalhando nos hospitais. Tá bom, qual é a melhor forma de eu passar esse conteúdo? É fazer uma arte? É tirar uma foto? É fazer um vídeo curto de até 1 minuto? Ah, é fazer uma live sobre esse assunto? Ou vou fazer um IGTV, que esse assunto vai render um vídeo maior? Então eu já entendo qual é o formato que muito provavelmente eu vou seguir. E aí eu vou para o roteiro desse vídeo ou para a legenda do meu post, dependendo do que eu escolhi. Então, concordo super. Não dá para a gente ficar produzindo conteúdos novos sempre, né? A gente tem que reciclar esses conteúdos. Isso é um dos pilares que eu uso por aqui. Então, por exemplo, lives como essas que a gente está fazendo aqui, isso pode virar um vídeo de 1 minuto para o seu feed. Isso pode virar um IGTV com os melhores momentos dessa live. Você pode usar isso como uma isca digital, né, para sua audiência, para começar a construir lista. Ou, de repente, você usa como um bônus num curso seu ou numa entrega sua. Então, dá sim para reciclar conteúdo, é necessário. O Gary Vee, né, que é uma referência nesse universo do marketing digital, ele tem um e-book maravilhoso que ele mostra 64 formas de reaproveitar o mesmo conteúdo. Então, o mesmo conteúdo pode ser uma frase e aí depois ele vira legenda de um post, ele vira uma live, ele vira um IGTV, ele vira um story. Então, dá para você reciclar aquele mesmo tema. E o que você postou há 2, 3 meses atrás, 1 ano atrás, às vezes, ninguém mais lembra. Então, hoje mesmo eu vou soltar um vídeo aqui sobre um tema que com certeza eu já falei em algum momento. E agora eu resolvi gravar um novo vídeo atualizando sobre esse assunto. E tá tudo bem também. Mas eu poderia pegar aquele post lá atrás e repostar tranquilamente e ninguém saberia que aquele foi um post reaproveitado. Porque as pessoas não vão rolar o seu feed, não vão rolar o seu perfil para ver tudo que você já postou na vida. Tem uns malucos que fazem, mas assim, a grande maioria não vai saber e o conteúdo se renova, né? O Instagram é uma rede de muita agilidade, assim. Por que as pessoas gostam dos stories, né? É por isso, porque é conteúdo vida real, em tempo real, que some em 24 horas e já renovou. Então, é uma geração que gosta desse conteúdo mais ágil, então dá para reaproveitar sem dúvida. Eu sempre defendo que o conteúdo por aqui serve para educar, para preparar, né, algum aquecimento, estimular envolvimento. Então, as enquetes são fundamentais. Mas esse do engajamento, às vezes a gente tem algumas surpresas, né? Você faz aquele vídeo no maior carinho, às vezes aquele tutorial que você pensou assim, eu vou salvar a vida dos meus seguidores. E às vezes põe uma frase motivacional ou uma foto. Inclusive no seu Instagram outro dia tinha uma foto lindíssima, parabéns, eu amei, assim, em pé, toda empoderada. E a gente às vezes não necessariamente acerta, né? A gente não necessariamente acerta a hora que você fala. Às vezes você fica tão apaixonada pelo seu texto, eu acho que é uma prática de desapego isso, né, Marcela? Porque às vezes a gente se prende e fala, nossa, eu amei esse textão, porque eu adoro a imagem do textão. Aí você fala, nossa, isso vai bombar, vai dar certo. E a importância do termômetro. Eu amo live por isso, porque a gente tá aqui, vocês inclusive, assim, ó, eu não pedi ainda, eu vou pedir agora. Senta o coraçãozinho aqui, diz pro Instagram que a gente é relevante. Clica no aviãozinho, convida as pessoas para virem. A Marcela está aqui nos ajudando a montar uma estratégia de venda no Instagram e pode ser muito produtivo para todo mundo. A Bárbara está falando para escrever o título desse e-book, por favor. É do Gary Vee. Ah, da técnica da derivação, né, Marcela? Procura lá por Gary Vee, enfim, 64 tipos de conteúdo no Google que você vai achar. Não sei exatamente o nome do e-book, mas é só você baixar na página dele. É bem tranquilo. Ah, Marcela, e você tem uma fórmula do conteúdo, que é um passo assim para aquelas pessoas que já entenderam que os vídeos são importantes, que já entenderam que as lives são importantes, mas estão assim completamente perdidas, dão valor ao marketing de conteúdo. Muitos até já experimentaram a terceirização do marketing e sofreram com isso. Eu falo que é a famosa panfletagem virtual, e essa é uma dor dos doutores e dos médicos, porque por falta de tempo acaba delegando e aí perde, não consegue imprimir na comunicação feita por uma agência
a identidade do doutor, né? Não tem o olho no olho, que pessoas se conectam com pessoas, então acaba que fica um feed lindo, perfeito, maravilhoso, mas que não conecta com ninguém. Eu sou defensora de que se você é um empreendedor, médico, dono de um instituto, de uma clínica, atende um consultório, você é que precisa ser o protagonista do seu negócio. Eu penso que você imagina parecido com essa vertente. Como é que é o Fórmula de Conteúdo? A quem que ele atenderia com essas dicas para que as pessoas entendam um pouco dessa estratégia? Porque às vezes as pessoas acham, não, é só eu pegar meu celular e aí mostrar meus recebidos ou mostrar meu consultório 200 vezes e às vezes fica meio perdido de onde ser criativo. A vida nos torna cada vez menos criativos, né? Naquela sensação de que o corpo tem que ser assim ou assado, a sua fala tem que ser assim, e aí a gente vai perdendo a nossa identidade, que é justamente o que nos diferencia, né, Marcelo? Sim, sem dúvida. E ser você, né? As pessoas estão lá para te seguir. Então, nada mais íntimo do que isso, né? Do que você mostrar suas vulnerabilidades, do que você mostrar a que veio, né? Como a gente fala. Então, assim, eu tenho esse curso, a Fórmula de Conteúdo, que a gente tem os 7 passos para você produzir um conteúdo. É um curso bem direto ao ponto, para você ir seguindo os passos, assim como a gente está conversando aqui. E no final disso, você consegue produzir conteúdos para 30 dias das suas redes em apenas algumas horas. Mas por que que isso funciona? Porque foi testado, né? E não é exatamente... Lá tem, sim, tem calendários com ideias de conteúdo prontinhas, né? Para você ter 6 meses de conteúdo. Mas qual é o trabalho por trás disso? É você entender exatamente quais são as dores que você vai trabalhar da tua persona, né? Quais são os pontos que você vai trabalhar na sua rede social e você conseguir imprimir essa sua identidade, como a Maria está dizendo, né? Não adianta você terceirizar e você desfazer essa ponte, né, da conexão. Então, as pessoas estão ali para te seguir. Então, você tem que ter 5 tipos de conteúdo dentro do seu Instagram para ele funcionar e te ajudar a chegar nesse ponto da venda, que é um desses pilares, né? Então, um dos pilares que a gente pode ter, um dos tipos de conteúdo, é o por trás das câmeras. Aí sim, mostrar o seu consultório, mostrar como é a sua rotina, mostrar como você tá levando a sua vida. Se você faz exercício, o que você come, ou como que é o caminho até o consultório, né? Quando a gente está fora da quarentena, mostrar como é a tua rotina, quem é a sua equipe que trabalha com você, mostrar algum procedimento que você faça, materiais que você usa, tudo isso vai estar por trás desse behind the scenes, né? Por trás das câmeras, que as pessoas querem ver esses bastidores, o que você está fazendo, né? O segundo pilar é você criar autoridade. Então, você precisa mostrar que você é a melhor pessoa para atender essa pessoa que está ali do outro lado. Então, por que ele vai escolher você dentre tantos outros especialistas, tantas outras... Só um minutinho, gente. Parece que deu algum problema. Vamos adicionar a Marcela aqui de novo, que eu acho que ela caiu. Que é muito importante. Ela está falando do primeiro pilar dos bastidores. E o segundo, ela está dizendo de você contar as suas histórias. Vamos ver se ela consegue voltar. Esse Instagram costuma ficar meio sobrecarregado de lives esse horário. Mas eu espero que a Marcela consiga voltar por aqui. Eu não sei o que aconteceu. Parece que ela caiu. Dentro disso, existe um método que eu também atendo nesse sentido de ajudar você na produção do seu conteúdo e, principalmente, você destravar de vez a sua comunicação. Eu sinto que tem... Que estranho! Vamos ver o que aconteceu. Peraí. Para mim, você caiu, Marcela. Mandei um novo convite. Vê se você consegue aceitar aí, por favor. Pra gente dar sequência. Oi, aí, agora voltei. Sim. Vamos lá, começa de novo o segundo, a gente escutou? Sim. Porque Para mim apareceu que você... para mim apareceu que você tinha encerrado a live. Eu falei, oh, meu Deus. Beleza, então vamos lá. Então eu falei sobre os bastidores, né, Maria? O por trás das câmeras, para você mostrar o que você faz no seu dia a dia. O segundo ponto é você ter esse ponto de autoridade, mostrar que você é a melhor pessoa para atender o seu cliente naquele momento. Por que ele vai escolher você em meio a tantos outros especialistas? Então,
não é só passar o seu currículo, né? Os diplomas. É mostrar a autoridade, mostrar resultados que você tem, mostrar clientes satisfeitos, mostrar, enfim, por que você é a melhor pessoa para ajudá-lo naquele momento. Então, aqui é o momento de você realmente criar a sua autoridade. E a gente não precisa de milhões de seguidores para isso. É ser famoso para quem te segue, ser famoso para quem está em volta de você. Então, se você tem 100 seguidores, cuida dos seus 100 seguidores. Se você tem 1000 seguidores, cuida dos seus 1000 seguidores. Seja famoso para aquele grupo, para depois você ir escalando isso, tá? E seguidor não paga boleto, não paga conta. Então, não adianta ter uma audiência gigantesca se você não conseguir vender para aquela audiência pequena. Então, esse é o momento de você criar sua autoridade. O que gera autoridade? Gera autoridade, diploma, gera autoridade, cursos que você faça, eventos, estar perto de pessoas que são autoridade no seu nicho. Então, vamos pensar aí, não vou saber um exemplo, mas vamos dizer, o Drauzio Varela é um médico que é famoso e aí você, de repente, tem uma matéria que você foi entrevistado pelo Drauzio Varela, ou de repente você estava na mesma mesa que ele. Você pega essa autoridade emprestada porque você está naquele ambiente. Então, são coisas que você pode ir trazendo como autoridade, tá? Quando vocês pensarem em autoridade, lembra do restaurante cheio e do restaurante vazio. Então, a gente precisa de prova social. As pessoas tendem a ficar na fila para ir no restaurante que está lotado, em vez de ir no restaurante do lado, que os garçons estão ali mexendo no celular. E a gente faz isso por causa do gatilho mental da prova social. A gente acha que se tá cheio, é porque é bom. Então, se você não tem nenhum cliente ainda, o que você pode mostrar? Essas outras coisas. Se a sua agenda está abarrotada de clientes, ou se de repente naquele dia você tem clientes, o que você vai fazer? Mostrar que você está atendendo. Não precisa mostrar o paciente. Mas, de repente, você mostra o seu Google Agenda ali, cheio de marcações. Ou você conversa sobre esse assunto. Olha, estou aqui entre um atendimento e outro. Então, as pessoas já entendem que você está com a agenda cheia. Você não precisa mentir, mas você pode fazer as pessoas entenderem que você está ali ocupado, né, naquela rotina, tá? Bom, então falamos de bastidores, falamos sobre autoridade e a gente vai para os posts inspiracionais, que muita gente correlaciona apenas com frases de impacto, né? Então a gente vê aqueles Instagrams cheios de frases, só assim, aquelas frases bem Platão, falou não sei o quê, ou enfim. Tá errado? Não tá errado, mas você precisa ver se essas frases fazem algum impacto na tua persona. Então, que frases que poderiam ser muito mais relevantes para ela do que a frase de Platão? De repente, alguma referência para ela no nicho que você atua. Ou um artista, ou um outro médico, ou um especialista naquilo, ou você mesmo, frases que você repete, que você fala no teu consultório, que você fala nas suas aulas, nas suas palestras, e que ela vai reconhecer você através daquele conteúdo, tá? E inspiração também pode ser histórias de sucesso, também podem ser histórias de superação, histórias suas, né? Da sua clínica, do seu dia a dia. Então, algo que mostre para ela que aquilo é possível. Se você é um médico endocrinologista e você trata de, sei lá, diabéticos que querem emagrecer. Então, se você mostra o caso de alguém que conseguiu aquele resultado, o seu paciente vai ficar muito mais motivado, muito mais inspirado a conseguir esse resultado também, tá bom? Então, é bem importante a gente fazer essa diferença. Bom, então a gente falou bastidores, autoridade e inspiracional. E aí a gente vai para os posts técnicos, que é um post bem importante nessa área, só que vocês têm que tomar o cuidado de não serem técnicos demais, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, então eu sei como a gente na área de saúde, a gente acaba usando termos que só nós entendemos e que pra gente parecem muito simples. Parecem que, assim, todo mundo conhece aqueles conceitos. Só que não. Então, o seu paciente, muitas vezes, não vai entender ou não vai conhecer aquele conceito com aquela palavra específica que você aprendeu na faculdade ou que você usa no seu dia a dia do consultório.
Os posts técnicos, eles têm que ter o mesmo linguajar que você explica para um paciente pela primeira vez sobre aquela doença, ou sobre aquelas dicas que você quer que ele tome, ou sobre aquele passo a passo que ele precisa seguir. Então, precisa ser algo bem simples e direto ao ponto, que qualquer pessoa consiga entender. E o que é post técnico? É aquele como fazer, né? Qualquer coisa que você ensine a pessoa que tem um conteúdo educacional vai ser um post técnico. Quem nunca procurou no Google ou procurou no YouTube como dar nó na gravata? Isso é um post técnico. Quem nunca procurou, sei lá, 3 coisas para fazer para você beber mais água? Ou, de repente, sintomas de tal doença. Então, isso tudo vai se tornar um post técnico, tá? Então, é importante você ter esses pilares. E, por fim, a gente tem o último, que é post de venda. Quem não oferta, não vende. Não adianta você fazer todo o resto de forma perfeita e ter medo de ofertar. Eu sei que tem várias regras em relação à área da saúde e vendas nas redes sociais, mas ofertar não precisa ser necessariamente você dizer: olha, minha consulta custa tanto, venha para o meu consultório. Você pode fazer um convite, você pode chamar essa pessoa para um evento, você pode convidá-la a entrar em contato com você através dos seus meios de contato, como o seu WhatsApp, ou o telefone, ou o e-mail que você disponibilizou na sua biografia. Você pode convidá-la para uma live, enfim. Tudo que você convida aquela pessoa que está lá te assistindo para dar um próximo passo com você, a gente considera um post de venda. E aí, qual é a frequência que a gente pode fazer isso? Eu uso a regra de Pareto, então, para 80% de conteúdo, eu entrego 20% de venda. Não que você não possa fazer chamadas para ação nos outros posts, mas um post direto ao ponto que você sabe que aquele post é para a pessoa te procurar. Então, esses são os 20%. Porque senão tem gente que exagera na venda, fica vendendo, 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 se torna chato. E tem gente que faz o oposto, faz tudo perfeito, entrega conteúdo, faz post técnico, mostra bastidores, faz tudo bonitinho, mas chega na hora de ofertar e não faz essa parte, porque tem medo, porque tem vergonha, porque não sabe como fazer, e isso acaba piorando os seus resultados. Então, se você conseguir, durante a sua semana, né, os 7 dias da semana, fazer 2 posts técnicos, 2 posts inspiracionais, um post de bastidores, um post de autoridade e um post de venda, você está no caminho certo. É claro que isso é só uma sugestão, mas para quem não sabe ali por onde começar, isso pode funcionar muito bem, porque vai te ajudar a manter essa sequência de conteúdos e pegar todos os tipos de pacientes, né, Maria? Porque a gente tem como um funil de vendas. Então, a gente precisa pegar aquela galera que está aqui na base do nosso funil e que nem sabe que precisa da gente. Então, tem aquelas pessoas que estão no nosso Instagram, ela sabe que ela tem um problema, mas ela nem sabe direito se aquilo pode ser resolvido. Ela tá ali só surfando, né? Porque as pessoas entram no Instagram para poder se divertir, para poder curtir. E aí ela tá ali, ela sabe que você faz alguma coisa, mas ela não sabe direito o que é. Ela sabe que ela tem um problema, mas também nunca ligou para isso. Então, ela tá ali na base do nosso funil. E o tipo de conteúdo para essa pessoa vai ser completamente diferente do tipo de conteúdo que a gente tem para a pessoa que já tem consciência que ela tem um problema, que você, né, como médico, pode resolver e que ela só não sabe os detalhes ainda. Ela não sabe onde você atende, onde é seu consultório, se você está praticando telemedicina, qual é o valor da sua consulta, qual é exatamente a sua especialidade, será que você já teve resultado? Então, esse já é um outro nível de paciente que você precisa atrair ali com o teu conteúdo. Depois desses, ainda tem o paciente que já sabe o preço da tua consulta, ele já sabe onde você atende, ele já sabe que ele precisa de você, você já gerou desejo, mas ele ainda não entrou em ação. Então, a gente usa a estratégia do AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Então, é esse ponto final da ação que é o que a gente chama de venda. Então, a gente precisa chamar esse cliente que está ali em cima do muro para entrar em ação e tomar aquela decisão. Porque ninguém quer ir no médico, né? No final das contas, ninguém quer. Ele quer o problema dele resolvido. Mas ele não quer ter a experiência de marcar, de ir lá no consultório, de fazer, de repente passar por um procedimento doloroso. Ele quer pular isso, ele quer só o resultado.
Então você tem que literalmente chamá-lo para ação e dizer, ó, eu posso te ajudar, vai ser melhor assim. Olha esse resultado dessa outra pessoa, se inspira aqui no que eu faço e você meio que convence aquela pessoa de que ele precisa de você. E isso vai dar muito resultado para as suas vendas, sabe? Esse ponto que você falou, para mim, é primordial, assim, porque quando você consegue mostrar os benefícios, ao invés de ficar falando só de característica, algo muito aleatório, e às vezes os médicos, como você disse, têm aquela terminologia toda científica, até os nomes a gente não entende. Então, quando você se posiciona verdadeiramente, deixa claro o seu diferencial, por que que você deve ser o escolhido, eu até fiz um post sobre isso como o solucionador. E vocês, médicos, são grandes mentores. É isso que eu digo assim, ai, mas eu vou falar sobre o Covid. Ninguém aguenta ouvir mais sobre cuidados com o Covid. Sim, as pessoas têm referências. Então, uma coisa é um doutor que eu nem conheço me dar uma informação. Outra coisa é o meu médico está me esclarecendo sobre qual deve ser a minha postura adequada. E quando a gente informa, né, Marcela, quando a gente cria esse laço assim de se importar verdadeiramente, de aprofundar aqui, na minha opinião, são os 3 pilares básicos do marketing de conteúdo. Você gera valor quando você se importa em ouvir primordialmente e em se posicionar como alguém que responde às dúvidas que chegam até você. Eu falo que um consultório é uma mina de conteúdo, porque as dúvidas se repetem. Se você tem um olhar um pouco atento e tem um bloco de notas ou um Trello, ferramentas existem para todos os gostos, mas vai se norteando pelas coisas que são recorrentes, que você mais escuta. É isso que as pessoas estão buscando. E quando elas estão aqui no Instagram para se inspirar, essa história dos bastidores que a Marcela falou, são fundamentais. Se é um procedimento estético, trabalha com botox ou harmonização facial, mostra, né? Tem gente que cria até uns vasos de cristal e aí vai pondo. Então, o jeito de fazer, obedecendo os rigores da publicidade, do marketing médico, é você realmente se tornar um contador de histórias, um solucionador de problemas, como a Marcela colocou. Então, tenta ouvir, mas ouvir se importando. Eu amo esse verbo, né? O nosso mentor Vitor Damasio fala muito e a gente tá junto por isso, porque a gente quer uma corrente do bem. A gente vende, na verdade, na tentativa de te entregar a transformação que você está tanto buscando. A gente é uma solução para um problema. Então, você médico, tem que entender isso de forma simples e muito clara. Se as pessoas não sabem o que você faz e onde está o seu diferencial, quem não é visto não é lembrado. Então, as chances são de que se você não tem uma presença digital, a telemedicina está em medida excepcional aqui no Brasil por hora, em função do isolamento, do convívio social, que a gente está numa fase excepcional nesse país, que a gente espera que passe logo. Mas se você, médico, ainda não está aqui na internet, as chances são de que o seu concorrente já está, já tem uma cartela de clientes e já está com uma agenda de telemedicina cheia. Então, se você não aparecer por aqui como relevante, vai ficar difícil. O tráfego, Marcela, como é que você defende assim? Estou começando agora, minha rede ainda é pequenininha, mas eu quero que mais pessoas me vejam, né? Porque a venda nada mais é do que isso. Assim, as pessoas precisam te ver uma sequência de vezes, ter contato com você, criar uma relação de confiança, de familiaridade. E isso se faz com a doação, com o servir a sua audiência com informação. Mas como é que você vê essa questão do tráfego? Você defende que se equilibre, não viva orgânico, como dizem por aí, só a Bela Gil, mas a importância de se distribuir um conteúdo, né? De mostrar a sua ideia, o seu jeito de fazer, os seus diferenciais para mais pessoas. Eu super concordo com isso, né? O Facebook, o Instagram, né? Porque o Instagram é filhote do Facebook, eles são uma empresa. Então, assim, eles vão precisar de lucro. E como é que eles têm lucro nesse momento? Quando a gente faz anúncios, né? Sem dúvida, ele não vai ter a mesma entrega, né, organicamente, do que quando você coloca dinheiro e quando você começa a fazer anúncios. Mas o que eu verdadeiramente acredito é que para você começar a anunciar, você precisa arrumar a casa. Então, muita gente acha que é simplesmente, eu tenho dinheiro, eu vou botar lá o dinheiro e magicamente os meus pacientes vão começar a surgir, meu consultório vai ficar lotado. E não funciona dessa forma. Porque muitas vezes você precisa ter um público, um número de pessoas que já te acompanha para o Facebook começar a entender, ok, esse conteúdo é relevante, ok, a gente tem uma base de pessoas para se inspirar,
a gente fazer o que a gente chama, né, de público semelhante. Então, eu tenho tantas pessoas que estão consumindo os meus vídeos, tantas pessoas que estão indo até o meu perfil nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, nos últimos 90 dias. Se uma pessoa assistiu o seu vídeo, sei lá, seu vídeo de 5 minutos do IGTV, se ela assistiu mais de 50% do seu vídeo, com certeza ela tá mais quentinha para comprar de você ou para ir lá no seu consultório, né? Eu, pelo menos, gosto de conhecer a pessoa que eu vou me consultar antes. Então, eu vou lá, dou uma olhada, vejo quem é. Antes a gente não tinha redes sociais, então ia lá no Google, olhava o currículo, tirava uma foto, via direitinho, pedia indicação, né? E hoje em dia a sua indicação tá aqui. Muitas vezes a gente printa alguém falando sobre um procedimento, sobre um especialista, e aquilo já basta, né? A gente vai lá no perfil para olhar se a pessoa realmente é séria e tal. Então, eu realmente acredito que o tráfego vai ajudar a distribuir para mais gente, mas não adianta você trazer mais gente para sua casa bagunçada. Quando a gente vai receber visita, a gente não joga poeirinha para baixo do sofá e dá aquela geral na casa, é a mesma coisa no Instagram. Então, se você não tiver uma biografia bem definida, uma foto de perfil que te represente, um nome de perfil que seja sério, profissional, uma forma de contato facilitada com você, ou seja, um link para o seu site ou para o seu WhatsApp, uma forma de marcar consultas com você, né? Até tinha anotado aqui, tem sites, inclusive gratuitos, que você consegue fazer agendamentos. O próprio Google tem um site, né, que você consegue botar seus horários disponíveis de consultório e a pessoa consegue clicar lá e agendar com você. Então, aí sim, você está com isso organizado, você está fazendo conteúdos relevantes, a pessoa vai chegar no seu perfil e vai encontrar aquilo que você tem orgulho de mostrar, aí vale a pena você começar a anunciar. Porque se você não fizer isso, você vai distribuir conteúdo, beleza, você vai ter mais gente batendo palminha, falando, nossa, adoro seus vídeos, ou curtindo, ou comentando alguma coisa, mas você não vai conseguir transformar esses seguidores em clientes, porque eles não vão compreender qual é a sua especialidade, o que você faz, como que ele faz para se consultar com você, você não vai gerar seriedade, né? Você não vai gerar autoridade para ele querer se consultar com você. E qualquer compra, e aqui a gente está falando de venda mesmo, é feita primeiro na emoção e depois ela se justifica na razão. Então a pessoa precisa ter uma conexão com você, ela precisa entender ali qual é a sua, precisa desejar estar ali com você para depois ela pensar na razão. Ok, não, eu preciso muito ir naquele especialista. Não, eu vou pagar mais caro porque essa pessoa tem uma autoridade maior. Então não adianta trazer muita gente para casa bagunçada, arruma primeiro, deixa isso organizado, começa a produzir conteúdo, se entende aí com a tua persona, entende o que as pessoas gostam de consumir e aí você escala usando o tráfego. É isso que eu acredito. Eu sei que muita gente faz tráfego desde o início, muita gente já distribui conteúdo desde o início e não tem certo nem errado, né? É só uma questão de estratégia. Mas eu realmente acredito que você vai investir o teu dinheiro de uma forma melhor se você tiver esses passinhos feitos primeiro, sabe? E não são passos demorados, são passos que você precisa só parar e organizar e ter alguém para te orientar no que fazer, né? Eu acho que isso é primordial. E trabalhando com organização, né? Porque a gente sabe que são tantas tarefas ao longo do dia e nesse período de isolamento a sensação é de que o dia está sendo menos produtivo, porque estamos, não nós que já empreendemos no digital, mas as pessoas que não estavam tão acostumadas com essa rotina de trabalhar dentro de casa, são muitas mudanças. Então, orquestrar essa estratégia com maestria é o que vai fazer o resultado você caminhar para a excelência. Falo que uma jornada de pequenos passos e de você comemorar e vibrar quando der certo e entender quando não deu tão certo como você imaginava, fazer uma análise mais aprofundada do que será que faltou aqui. Um ponto muito importante que eu sempre defendo são as chamadas para ação, né, Marcela? Porque às vezes o conteúdo é maravilhoso, mas a pessoa está tão perdida aqui na internet que você deu um conteúdo maravilhoso para ela, mas você não deu uma voz de comando. Você não disse a ela o que você espera dela agora nesse próximo passo, é deixar mais uma vez o dinheiro e a oportunidade na mesa e perder a chance de mais conversões. Como é que você direciona esse momento CTA, chamada para ação, que é tão relevante? Acho essencial, né? Como a gente falou, assim, você ter
um lugar para levar esse seu paciente depois dele assistir seu conteúdo ou estar no seu Instagram. Eu recomendo que você use chamada para ação em pelo menos 2 ou 3 postagens que você faz na sua semana. Não precisa usar em todas, tem gente que exagera nesse ponto também. Para anunciar não é recomendado, porque se você usa muita chamada para ação e faz anúncios, muitas vezes o Facebook não vai deixar você passar com aquele anúncio. Então, por isso é importante a estratégia, né? Você saber, esse post é um post que eu desejo anunciar, é um post que eu desejo fazer, né, algum ads a partir desse post. Então, não é um post que eu vou fazer uma chamada para ação direta. Porque muitas vezes o Facebook ele vai entregar menos quando você faz isso, né? Quando você fala, comenta aqui embaixo, curta aqui, salve esse conteúdo. Então, o Facebook ele acaba entregando menos se você anuncia. Mas, organicamente, eu recomendo que você faça. Muitas vezes as pessoas precisam, né, dessa chamada para poder entrar em ação. E é uma forma de você gerar relacionamento, mais uma vez, com a sua audiência. Então, aproveita, por exemplo, os stories, que tem ferramentas específicas para isso. Então, tem a caixinha de perguntas, tem as enquetes, tem a ferramenta para você mencionar alguém no seu story, tem o quiz, tem aquele emoji, né, que você pode deslizar de acordo com a sua reação em relação a alguma coisa. Então, assim, usando essas ferramentas, você vai gerar mais chamadas para ação instantâneas, digamos assim, né? E mais aceitas por serem nativas da ferramenta. Então, acho que isso pode funcionar muito bem. Agora, o que é chamada para ação? Chamada para ação é você levar a pessoa para o próximo nível. Então, clica no meu link da bio para falar comigo no WhatsApp, clique no meu link para agendar a sua consulta, me manda eu quero, que eu vou entrar em contato com você pelo direct, comenta aqui embaixo o que você acha sobre determinado assunto, marque alguém aqui nos comentários se você acha que não pode perder esse post, comenta para mim com um emoji, enfim, o que você acha sobre tal coisa. Tudo isso é chamada para ação, né? Curtir, comentar, compartilhar. E é isso que vai gerar engajamento. E muita gente, acho que é importante falar isso, muita gente fica esperando as pessoas engajarem, né? Mas ninguém fala no meu perfil, ninguém responde as minhas caixinhas de pergunta, ninguém vai lá comentar no meu post quando eu peço. Eu não vou fazer mais isso porque ninguém tá indo lá responder. E aí eu sempre pergunto, e você tá engajando nas publicações das outras pessoas? Você tá indo lá nos posts de outras pessoas e tá fazendo seus comentários? E comentário não é 3 emojis, né? É um comentário relevante sobre o que aquela pessoa tá publicando. Você tá indo nos stories marcando, sei lá, caixinha de perguntas de alguém ou enquete de outras pessoas. Você tá repostando conteúdo de alguém que seja relevante para você, marcando outras pessoas ou de repente fazendo uma live com outra pessoa, trocando audiências aí. E normalmente a resposta é não. Então, se você não está tendo engajamento no seu perfil, começa a pensar o que você está fazendo do outro lado, né? Uma mão lava a outra. Então, assim, não fique só esperando as pessoas engajarem, responderem, conversarem com você. Lembra que é uma rede de relacionamento e você precisa se relacionar. Então, vai lá e fala com as outras pessoas, né? Queria dar um exemplo, Maria, não sei se temos tempo, acho que temos um pouquinho, né? Temos. Uhum. Só de uma médica que é minha cliente, e ela começou esse período da quarentena, ela tinha 600 seguidores. E ela não tinha presença digital. O Instagram dela se misturava entre pessoal e algumas coisas que ela postava da clínica dela, algumas coisas que ela postava em relação ao trabalho, mas não era muito específico, né? E aí, quando começou a quarentena, ela falou, nossa, preciso de você, a gente precisa fazer isso e tal. E a gente nem sabia o que ia dar tudo isso, né? A gente não sabia ainda o que ia se tornar essa pandemia mundial. Mas ela começou com um posicionamento muito forte por estar no front, né? Por estar ali em contato com os pacientes todos os dias, por estar trabalhando em vários hospitais. E começou a dividir as experiências dela. E o que aconteceu? Hoje ela tem mais de 8 mil seguidores. O que aconteceu com o conteúdo dela? Ela começou a ser referência para as pessoas. Dos 600 seguidores lá, que metade era família, metade amigos, metade outros profissionais da área, ela começou a se posicionar como alguém que traria notícias ali do front de batalha. Ela começou a fazer entrevistas para rádio, entrevistas para
TV, outros canais de YouTube e tal, coisas que ela nunca tinha feito na vida, assim, ela não sabia nem como se posicionar. E ela começou a falar isso e dar muito a opinião dela em relação a tudo que estava acontecendo. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas impossível, nossa, essa pessoa comprou seguidores, ou essa pessoa, nossa, é porque é filho de famoso e tal. E não, gente, é posicionamento. O que ela fez foi natural, ela não sabia direito para onde ela estava caminhando. Teve um post dela que viralizou e foi compartilhado por vários artistas, tem mais de 1 milhão de visualizações, mas ela não fez aquilo com aquela intenção. Então é isso que eu queria deixar de mensagem, assim, que a gente não tá falando aqui tudo isso para você ficar com o cifrão no olho, sabe? Coloca o cifrão no bolso, deixa ele lá, tira ele do olho, que ele vai vir para você. Então começa a fazer as coisas com o coração, começa a entender como que você pode contribuir, como que você pode passar a sua verdade, a sua opinião sobre as coisas, como é que é a sua realidade em relação a tudo que você passa, porque isso pode se transformar. Talvez se ela tivesse feito isso com ambição, pensando, olha, então eu vou fazer isso a partir de agora, porque é uma oportunidade e tal, e essa reviravolta não teria acontecido, né? E hoje ela está trabalhando muito bem as redes dela em contrapartida de estar ali, enfim, dentro de 2 hospitais e com filhos e etc, sabe? Eu acho bem importante a gente falar que, assim, dá para fazer, né? E sem expor vida pessoal e sem expor pacientes, né? Sem precisar, enfim, passar aí da ética. Dá para você virar uma autoridade para as pessoas que te conhecem, né? Talvez você cresça aí sua audiência. Você tocou no ponto que, assim, é a minha paixão. Eu falo, quando você não faz, inclusive, a grande dor de médico é ser perfeccionista. E aí, às vezes, fica achando que não tem aquele nível de perfeição e por isso ainda não mostrou o rosto por aqui. E eu falo que esse é um caminhar. E se você, nesse caminhar, se importa verdadeiramente na geração de valor, no tipo de relacionamento que você está construindo, como você disse, não é postar uma caixa de pergunta e ficar esperando que uma chuva de respostas vai aparecer, mas se relacionar de forma verdadeira. E se você faz uma rotina otimizada com todas essas dicas, estratégias que você disse, e você olha para você, porque o primeiro é esse, olha para mim e o que que eu gosto de fazer? Eu fico à vontade fazendo um post, num textão escrito, que ótimo. Eu consigo imprimir a minha identidade numa live. Se para você tá difícil fazer sozinho, convide alguém, como eu fiz hoje com a Marcela, e estou dividindo com ela, porque ela é alguém que tem uma experiência de vivência do que é montar um Instagram. Ela tem um Instagram de sucesso, ela se relaciona, ela faz vendas nesse veículo e tem várias outras mentoradas que são um exemplo da transformação. É um método já comprovado, validado, que funciona. Então, primeiro de tudo, se você está muito perdido nessa seara, eu vou te recomendar que siga a Marcela Paim, porque ela dá muita dica de como é que você pode se dar bem aqui no Instagram. E segundo, é eleger um super mentor para te ajudar nessa caminhada. E ter o cuidado, eu fiz um texto sobre isso hoje, como você escolhe um mentor. Eu defendo que mentor é alguém que ou é um avatar transformado, que isso significa o quê? Eu vivenciei isso na prática, eu consegui colocar isso no meu negócio e eu sou o exemplo de que isso funciona. Ou número 2, eu sou alguém, que é o meu caso, eu vim da televisão, eu tenho uma experiência com vídeo, mais de 36 mil pessoas tiveram a oportunidade de destravarem a sua comunicação na época em que eu era repórter. E esse meu know-how de ajudar as pessoas a se destravarem, falarem com naturalidade e espontaneidade, eu construí um método em cima disso e oferto na forma de mentoria ou na forma de um treinamento gravado comigo. Então, tenha o cuidado. Tem muitas referências por aqui. As pessoas ensinam de tudo hoje na internet. Descobre o que você tem afinidade, porque a gente tem afinidade com uma ou outra pessoa. Eu e a Marcela estamos num grupo, eu nem sei quantas pessoas tem hoje, mas é a segunda live que a gente está fazendo junto. A gente tem sinergia e empatia com um determinado tipo de público. Então, deleta querer agradar todo mundo, porque nem o mais maravilhoso de todos os líderes que eu amo, que eu sou fã, que eu acredito que é Jesus Cristo, deu conta de agradar todo mundo. Então, deleta. Oi, Léo, que bom você por aqui, nos prestigiando. Esquece isso, põe o foco. Eu falo que o foco na pessoa que precisa de você e que pode se beneficiar do que você tem para compartilhar com o mundo. Esquece essa história de querer ser cópia de alguém, de achar que
fulana doutora, que é muito famosa, fez assim, então eu vou fazer igual. Às vezes não encaixa. E sustentar a personagem é muito difícil. A Marcela vem e fala com a voz dela, com a postura dela, com o jeito dela, com a naturalidade, com o carimbo da essência dela. Ela é uma empreendedora autêntica. Ela fala do que ela vivencia e ela compartilha o que ela aprende. Então, você tem um repertório, imagina só, 6 anos de faculdade, mais tempo de residência, a gente falando para os médicos, né, esses profissionais de saúde. Quantas histórias lindas você tem para compartilhar com o mundo. É uma atitude de egoísmo, você não está aqui dividindo esse seu talento com o mundo. A não ser que você esteja muito satisfeito com a sua carreira, já seja um médico de sucesso e que vai continuar não digital. O meu marido até brinca que tem muitos analfabetos digitais, e tem mesmo. E a quarentena, esse período de isolamento, mostrou isso pra gente, né, Marcela? Quantas coisas básicas que às vezes as pessoas não sabem fazer. Então, se comprometa com o básico inicialmente e em se importar, em se relacionar. Aqui não é uma página de vendas. Aqui é uma rede de relacionamento onde você cultiva o seu jardim de conteúdo, como eu gosto de falar, cuida dele com muito amor e as borboletinhas vão chegar. E quando elas chegarem, saiba recebê-las, cada uma com sua individualidade. Não é isso, Marcela? É, sem dúvida, Maria. E assim, não ter medo de recomeçar, né, pessoal? Como eu falei para vocês, eu fiz minha graduação em fisioterapia, 2 pós-graduações, trabalhei com isso 7 anos, estava num cargo super legal, resolvi começar a empreender, fui para minha primeira empresa, e aí no final do... Eu ia falar não deu certo, mas claro que deu certo, 4 anos funcionando, mudei, fui para o coaching, e aí descobri que aí no final das contas o que eu queria era trabalhar com empreendedorismo. Então, assim, você vai construindo, botando ali na sua bagagem, né? Tudo que você vai aprendendo nesse caminho. E vocês têm uma trajetória gigante até chegar no primeiro paciente efetivo, no consultório, na clínica. Então, assim, o que vocês já colocaram aí nessa bagagem que vocês podem acrescentar, né? A Maria estava falando, tem gente que pode, se você está muito bem de vida, você pode optar por não ficar no digital. Não, se você está muito bem de vida, vem fazer mais ainda, sabe? Vem ajudar mais gente, porque na internet o que você faz para uma pessoa, eu tô aqui com a Maria, mas a gente está impactando várias outras pessoas. Se eu tivesse numa sala só com a Maria, seria só eu e ela. E eu teria que repetir essa mesma coisa, a Maria teria que repetir essa mesma coisa para a gente impactar outras pessoas. Então, se você está muito bem, aí sim você tem que impactar muito mais gente, fazendo menos esforço. Então, assim, vem para cá trazer sua mensagem, né? Desbloqueia aí dos vídeos, desbloqueia aí de aparecer e vem dividir com as outras pessoas o que você tem de melhor, que é o que você já faz no 1 a 1 e que aqui você pode atingir muito mais gente. Lindeza do meu coração, um beijo, foi um prazer enorme dividir essa tela com você mais uma vez. Eu sempre aprendo muito, então se você não segue a Marcela aqui, ó, ela é fera, gente. Saiu novidade no Instagram, ela é a primeira a informar. Ela sempre está super atualizada, então eu recomendo faxina de Instagram. Faça faxina na sua rede. Tire aí alguns e coloque a Marcela, porque vai valer a pena. Ela é alguém de super talento e alguém que se doa verdadeiramente, que faz com alma, do mesmo jeitinho que eu faço com alma. Eu percebo que ela faz. Você olha o feed dela, você vê o carinho e o amor que ela tem. Cada comentário que ela responde, você consegue imprimir esse amor pelo que faz. E é o segredo do digital. Faça com amor, com brilho no olho, do jeito que seu coração canta. Porque senão não é autêntico, não é íntegro e não vai se sustentar. Esse terreno aqui, para ser sólido, a base tem que ser muito bem feita. Observa bastante isso. Segue a Marcela lá. Eu acho que está disponível se alguém se interessar pelo Fórmula de Conteúdo ainda. Pode? Não pode? Sim, é só chamar lá no direct, a gente conversa. Eu vou aguardar vocês lá no meu @MarcelaPaim. Obrigada, Maria. Foi um prazer imenso estar aqui. Dá vontade de a gente ficar conversando horas, né? Pena que a gente só tem 1 hora por aqui. Muito, muito obrigada pelo convite, todo mundo que passou aqui na live. E eu sou muito grata, assim, de poder cruzar a minha história com a tua, porque acho que a gente fala do mesmo assunto, né? A gente se conecta em vários pontos, então acho que juntas somos mais fortes, viu? Com certeza. E se você aí tá perdido, precisando de alguém pegar na sua mãozinha, ó, para caminhar nessa jornada, escolha com carinho.
Permita sentir no coração. Eu falo que as pessoas, quando são íntegras e que têm coerência de pensamento, palavra e ação, vivem o que pregam, são o exemplo do servir, são as melhores referências que você pode ter. Então, que a gente tenha nessa nossa comunidade, a Marcela fez o convite, eu quero reforçar que você dê ao mundo a oportunidade de conhecer, de ver qual é a sua voz e qual é a sua mensagem. Se precisar de mim para destravar a sua comunicação, pode me mandar um direct, vai ser um prazer. Se você é seguidora da Marcela e está precisando destravar e otimizar uma rotina de vídeos, conta comigo. Lindona, vamos fazer mais vezes, foi um prazer. Espero que esse movimento de muito isolamento, de introspecção, que a gente se conheça melhor e experimente mais esse relacionamento, essa comunicação, para que mais gente possa crescer com a gente. Sim. Beijo. Beijo, muito obrigada.